Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O goleiro Jean, do São Paulo, é preso nos Estados Unidos acusado de violência doméstica contra a mulher. O MP do Rio faz operação contra pessoas ligadas a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. E contra parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Gravações confirmam que policiais de São Paulo perseguiam uma moto antes da ação em que morreram 9 pessoas em Paraisópolis. O ministro Paulo Guedes nega que o governo considere recriar a CPMF. E diz que avalia tributar o que chamou de transações digitais. Governo e Congresso decidem trabalhar numa única proposta de reforma tributária. O STF decide que é crime não pagar o ICMS declarado repetidas vezes e intencionalmente. A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos vota a denúncia de impeachment contra o presidente Donald Trump. E aos 45 do segundo tempo, o Liverpool se classifica para disputar com o Flamengo o Mundial de Clubes da FIFA. O Jornal Nacional começa agora. O goleiro Jean, do São Paulo, está preso no estado americano da Flórida, acusado de agredir a mulher dele. Eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Milena Benfica, mulher de Jean, se trancou no banheiro do hotel na Flórida para pedir ajuda pelas redes sociais. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. Mas olha pra isso, gente. Jean... Goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo, eu quero justiça. Nessa hora, uma voz masculina pergunta: Você vai fazer isso com sua filha? Quero justiça, olha o que ele tá fazendo comigo, ele tá falando aqui na porta, eu tô trancada no banheiro. E olha o que ele tá fazendo comigo. Os vídeos foram postados por volta das 4h30 da manhã de hoje, pelo horário local. Milena afirma que logo depois recebeu essa mensagem: parabéns, terminou com a minha carreira. Suas filhas vão passar fome. A polícia chegou quando os seguranças do hotel já sabiam da situação e levaram os policiais ao quarto do casal. De acordo com o xerife, o goleiro Jean não cooperou e foi algemado. Milena prestou depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, que tem algumas partes borradas para proteger a vítima, Milena disse à polícia que os dois discutiram e que Jean a jogou na cama e deu 3 socos no rosto dela. Milena conta que, para se defender, atirou a chapinha de alisar cabelo na cabeça do goleiro e a chapinha quebrou. Depois Milena disse que jogou a chapinha na perna dele, que teria causado um corte. E que depois disso ela tentou sair do quarto, mas o goleiro a arrastou pelo cabelo até o banheiro e deu mais 5 socos. O irmão de Jean postou essa foto do que seria a perna do jogador ferida. O xerife interrogou as 2 crianças, filhas do casal, que, segundo ele, contaram histórias similares à da mãe. Milena recebeu atendimento médico no hotel. A polícia levou Jean primeiro para esse hospital e por volta das 7h30 da manhã para a prisão. Na ficha da polícia consta que ele foi detido por violência doméstica. Segundo o xerife, ele não quis contactar o consulado brasileiro na Flórida. Os golpes dados por Milena foram considerados autodefesa e ela não foi indiciada. A família passava férias de 12 dias em Orlando para visitar os parques da Disney. Hoje de manhã, Milena postou numa rede social esse vídeo. Eu tô em outro lugar, já passou, eu tô com as meninas e tá tudo bem. Jean vai passar a noite na cadeia e tem uma audiência amanhã à 13h. O juiz vai determinar se ele vai poder pagar fiança e se poderá voltar ao Brasil. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jean. O empresário do jogador não quis comentar o caso. O São Paulo afirmou que, por questões legais que impedem qualquer iniciativa durante o período de férias do jogador, o clube tomará as medidas cabíveis quando as férias terminarem e que não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados hoje de violência contra a mulher. Já a polícia do Rio de Janeiro abriu investigação sobre crimes de lesão corporal e homofobia. A vítima foi a dona de um canal do YouTube agredida no último domingo. O caso envolve Flávia Caroline de Andrade Heller, a youtuber Carol Heller, que se declara apoiadora do presidente Jair Bolsonaro
A namorada dela, a Suelen dos Santos, que é a policial civil, e o auxiliar administrativo Alexandre da Silva, apontado por elas como o agressor. Ele estava com um casal de amigos. A confusão foi nesse quiosque, no calçadão da Praia da Barra da Tijuca, no último domingo por volta das 7 da manhã. É um lugar onde as pessoas costumam se encontrar depois das noitadas. O depoimento dos envolvidos é conflitante. A polícia tenta encontrar imagens de câmeras de segurança e vai ouvir o depoimento de funcionários que trabalham aqui. Carol Heller disse à polícia que Alexandre da Silva começou a se referir a ela como homem e a fazer provocações a ela e à namorada. A youtuber afirmou também que Alexandre a imobilizou, deu vários socos no rosto até derrubá-la no chão. E que mesmo caída, Alexandre deu chutes nela. Já Alexandre da Silva contou à polícia que viu Carol Heller com uma arma e que o amigo Carlos Guilherme, que é agente penitenciário, perguntou se ela era colega e disse que Carol se apresentou como delegada federal. Segundo Alexandre, Carol foi ao banheiro e usou cocaína. Ao retornar, viu que ele conversava com a namorada dela. Carol começou a gesticular e a gritar e deu um soco nele. Os dois caíram no chão. Carol Heller foi internada no hospital com várias lesões no rosto. Alexandre ficou com alguns arranhões. A polícia investiga se pode ter havido crime de homofobia. Dá para configurar que existe um crime de lesão corporal. Isto sim, porque ela está visivelmente machucada. Elas dizem que o início foi por uma questão homofóbica. E aí nós estamos apurando. Ele já disse que foi porque foi chamar a atenção por conta da arma. Sendo uma ou outra hipótese, não justifica uma agressão dessa natureza. A Globo teve acesso às gravações das conversas dos PMs de São Paulo com o Centro de Operações durante a ação que terminou com a morte de 9 jovens. Elas reforçam a versão de que os policiais perseguiram homens em uma moto até a favela de Paraisópolis. Na gravação do Centro de Operações da PM de São Paulo, policiais informam sobre suspeitos em uma moto. Bom, garupa está armado, já foi para cima da equipe. Eram 3h41 da madrugada de domingo, dia 1º de dezembro. Herbert Spencer é o nome de uma rua, uma das principais da favela de Paraisópolis. Naquele horário, ela e vias próximas estavam tomadas por mais de 5.000 pessoas que se divertiam no baile da 17. O PM, que estava na central, avisa outras equipes na rua. Herbert Spencer, viatura para apoiar. Rapidamente, tem resposta. 105 já na via, comando. Ação maiores do QTH aí, a multidão está se evadindo da viatura aí pela Herbert Spencer, sentido Pasquale. O policial que faz a perseguição dá as descrições. Copom, 2 indivíduos, uma XT 660 preta, o garupa armado, camisa branca. Efetuou vários disparos contra as equipes. Depois desse contato, os PMs passaram 20 minutos sem se comunicar com a central. Os investigadores suspeitam que foi nesse intervalo de tempo que ocorreu o tumulto que terminou em tragédia. Na delegacia, os PMs disseram que a perseguição terminou no pancadão e que frequentadores arremessaram paus, pedras e garrafas contra as equipes. Mas testemunhas ouvidas pelo Departamento de Homicídios afirmaram que os policiais agiram com violência e usaram bombas e balas de borracha para dispersar a multidão. Na primeira comunicação, depois dos 20 minutos de silêncio, os PMs de Paraisópolis pediram à central que o resgate fosse acionado. Bom, aciona o resgate, rua Ernest Renan com Adolfo Lutz. Teve correria aí, pisoteamento. Pode solicitar mais de um resgate aí pro local. Os policiais entram em contato outras vezes cobrando a presença do resgate dos bombeiros. Depois de esperar por 28 minutos, decidem colocar as vítimas nas viaturas e levá-las para o hospital. Vamos socorrer, quer sério? Quantos indivíduos estão desacordados no QTH? Princípio 9. Hoje, o governador João Dória, do PSDB, disse que o áudio vai ajudar nas investigações. Ainda é cedo para a conclusão final. Nós temos um inquérito que está em curso e nós vamos obedecer o resultado desse inquérito. Mas é uma demonstração já que antecipa que os procedimentos adotados pela Polícia Militar foram corretos. Os 9 jovens mortos tinham idades entre 14 e 23 anos. Os laudos do IML mostram que as lesões nos corpos eram compatíveis com pisoteamento.
A investigação do Departamento de Homicídios apura em que medida a atuação dos policiais contribuiu para as mortes. E a Corregedoria da PM analisa o GPS das viaturas para saber onde elas estavam posicionadas e descobrir se as vítimas foram encurraladas. O Corpo de Bombeiros declarou que o inquérito da Corregedoria da PM também está apurando o atendimento às vítimas. O Ministério Público do Rio cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e a parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A investigação é de lavagem e desvio de dinheiro no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. Integrantes do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público cumpriram os mandados no Rio e em Resende, no sul do estado. Lá fizeram buscas e apreensões em endereços de 9 parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, Guilherme Henrique dos Santos Hudson, casado com a tia de Ana Cristina. O senhor trabalhava lá na LERJ? Trabalhei, claro. Trabalhou. Agora, a questão toda é o seguinte, a investigação está em segredo de justiça e, logicamente, em segredo de justiça a gente fica vedado a dar qualquer informação. Os 9 parentes dela estavam lotados no gabinete do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual. O Ministério Público também fez buscas em uma loja de chocolates num shopping da Barra da Tijuca. O senador Flávio Bolsonaro é um dos donos. A porta teve que ser arrombada porque a loja ainda estava fechada quando os agentes chegaram. Eles recolheram relatórios de contabilidade. O Ministério Público também tinha mandados para endereços ligados a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira, não estava em casa. No condomínio da filha dele, o porteiro avisou que Evelyn Queiroz não mora mais no local. As buscas e apreensões em 24 endereços aconteceram depois de quase 2 anos do início da investigação sobre a suspeita de que assessores devolviam parte dos salários ao gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A prática é conhecida como rachadinha. É a primeira operação depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou o compartilhamento, mesmo sem autorização da Justiça, de dados do COAF e da Receita com o Ministério Público. Em janeiro do ano passado, um relatório do COAF apontou movimentações financeiras suspeitas de R$1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro se tornou o principal nome de uma investigação que tem como alvos o próprio senador e outras 96 pessoas físicas e jurídicas que tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. Em julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a investigação ao atender o pedido do senador Flávio Bolsonaro, que reclamou do uso das informações do COAF sem autorização da Justiça. No início deste mês, o STF liberou o compartilhamento de informações e a investigação foi retomada. O Ministério Público do Rio não vai fazer nenhum pronunciamento sobre a operação de hoje, porque o procedimento corre sob sigilo. O advogado de Flávio Bolsonaro negou qualquer ilegalidade. Não existe esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, jamais existiu. Seja pela pessoa de Fabrício Queiroz, seja por qualquer outra pessoa. A defesa de Fabrício Queiroz declarou que recebe a operação de hoje com tranquilidade e surpresa, porque o cliente sempre colaborou com as investigações. A fase de número 70 da Lava Jato teve como alvo 3 empresas do setor de transporte marítimo de petróleo e derivados. A operação de hoje teve como base informações de um dos primeiros delatores da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele revelou detalhes de um suposto esquema de corrupção em contratos de afretamento de navios, uma espécie de aluguel de embarcações. Na delação, Paulo Roberto Costa afirmou que, em troca de propina, forneceu informações privilegiadas para o intermediário da dinamarquesa Maersk, uma das maiores empresas do mundo no setor. E isso daria à Maersk uma vantagem competitiva na hora de alugar os navios. 15 contratos da empresa estão sob investigação. Uma planilha apreendida com Paulo Roberto Costa indica que a propina paga pela Maersk pode chegar a US$ 3.400.000.
A Lava Jato apura também se houve fraude em contratos intermediados pelas empresas Ferchem e Tide Maritime. As três companhias fecharam entre 2002 e 2018 cerca de 270 contratos com a Petrobras, num total de mais de 6 bilhões de reais. As investigações estão aprofundando em relação a essas empresas e o que nos chama a atenção na área fim da Petrobras é que desde o fretamento dos navios, o seu abastecimento, até mesmo a carga que ele transporta, e há indicativos de que ocorreram esquemas de corrupção. Os procuradores afirmam ainda que João Cláudio Genu, ligado ao então Partido Progressista, participou do esquema. Ele já foi condenado no mensalão do PT e também na Lava Jato, mas não foi alvo nesta fase. A Força Tarefa afirma que conversas encontradas em telefones de Genu indicam que ele, Paulo Roberto Costa e subordinados teriam agido em conjunto para direcionar os contratos sob suspeita. A Maersk afirmou que se trata de uma investigação em andamento e não quis comentar, mas ressaltou que está cooperando com as autoridades e que trabalha contra qualquer ilegalidade. A defesa de João Cláudio Genu disse que só vai se manifestar depois de ter conhecimento da investigação. Nós não conseguimos contato com a Ferchem e com a Tide Marítimo. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma série de regras sobre o que juízes poderão publicar em redes sociais. O texto foi proposto pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. 7 conselheiros votaram a favor de limites para publicação em páginas pessoais dos magistrados na internet. 3 votaram contra. Consideraram que impor regras para os juízes usarem as redes sociais seria uma espécie de censura prévia. A resolução proíbe os juízes de manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outro colega, ou fazer juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Emitir ou compartilhar opinião que caracterize discurso discriminatório ou de ódio, especialmente os que revelem racismo, LGBTfobia, misoginia, antissemitismo, intolerância religiosa ou ideológica, entre outras manifestações de preconceitos sobre a orientação sexual, condição física, de idade, de gênero, de origem social ou cultural. As proibições se aplicam também a magistrados afastados por questões disciplinares. O documento faz uma ressalva, diz que são permitidas as manifestações de juízes sobre programas e projetos de governo e processos legislativos de interesse público ou de interesse do judiciário. O texto também recomenda que o magistrado não opine ou compartilhe conteúdo sem que tenha certeza que a informação é verdadeira. É para evitar a divulgação de fake news e informações falsas. A resolução do CNJ passa a valer assim que for publicada. Não tem data certa para isso. E as regras só não se aplicam aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli disse que os juízes não devem agir como cidadãos comuns. O juiz definitivamente não tem a mesma liberdade de expressão que os demais cidadãos, os quais não estão sujeitos ao regime jurídico da magistratura, que visa exatamente preservar-lhes à magistratura a independência e a imparcialidade. Quem o diz, em primeiro lugar, é a Constituição Federal, quando estabelece que ao juiz é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, recebeu alta hoje. Na semana passada, ele teve um sangramento no fígado. O prefeito está em tratamento contra um tumor no sistema digestivo desde outubro. A seguir, o ministro Paulo Guedes nega que o governo considere recriar a CPMF e diz que avalia tributar transações digitais. Deputados americanos votam o impeachment de Donald Trump.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o empresário que não repassar intencionalmente e repetidamente o ICMS declarado pode responder criminalmente. O julgamento era sobre um casal de empresários de Santa Catarina que declarou o recolhimento do imposto, mas não repassou o ICMS ao fisco. Na semana passada, 9 ministros já tinham votado. 6 foram a favor de criminalizar o não pagamento de imposto declarado, formando maioria. 3 ministros votaram contra a criminalização. E o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deu o último voto. Por 7-3, o Supremo decidiu que pode ser considerado crime não repassar o ICMS declarado. Mas os ministros fizeram 2 ressalvas. É preciso que o empresário tenha um comportamento reiterado de não pagar, o chamado devedor contumaz. E precisa ficar clara a intenção de não repassar o ICMS cobrado do consumidor. O responsável pode ser enquadrado no crime de apropriação indébita, com pena de 6 meses a 2 anos e o pagamento da multa. Há que se demonstrar o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, vale dizer, não é qualquer inadimplemento. Demonstrar que o responsável ou contribuinte tem consciência e tem a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco, ou seja, ter a vontade consciente e deliberada de apropriação dos valores do fisco. O caso não tem repercussão geral, mas o relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, sugeriu que essa tese sirva de orientação para todo o país e afirmou que o ato de não recolher o valor pago pelo consumidor torna desleal a concorrência entre as empresas. É o devedor contumaz, é o que não passa, é o que não paga, quase que como uma estratégia empresarial, que lhe dá uma vantagem competitiva que permite que ele venda mais barato do que os outros, induzindo os outros à mesma estratégia criminosa. Portanto, ninguém está pretendendo punir o comerciante que esteja numa situação financeira adversa e não tenha conseguido pagar 1 mês, 2 meses de tributo. O Congresso Nacional aprovou ontem à noite o orçamento do ano que vem. É o primeiro orçamento do governo Jair Bolsonaro. Uma proposta de emenda à Constituição, aprovada em junho pelo Congresso, tornou obrigatória a execução das emendas apresentadas em conjunto pelas bancadas de cada estado e do Distrito Federal. Antes, o governo só era obrigado a pagar as emendas individuais, também impositivas. Na prática, o orçamento impositivo aumenta o espaço do Congresso e reduz o do governo para remanejar despesas e decidir em que investir, por exemplo. E outra novidade é que permite o repasse de parte das emendas individuais impositivas diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de parcerias ou convênios, como acontece hoje. O orçamento prevê déficit para as contas públicas de 124 bilhões de reais. Para o Ministério da Saúde foram reservados 135 bilhões de reais, 1,73% a mais que esse ano. O da Educação ficou com quase 103 bilhões, mas perdeu 16% em comparação com o orçamento de 2019. Para o Bolsa Família foram reservados quase 30 bilhões de reais, 1,66% a menos. Para os gastos com a Previdência, 677 bilhões de reais, o que pode resultar num rombo apenas no INSS de 241 bilhões de reais. Despesas com pessoal, 344 bilhões de reais, queda de 1,65%. O fundo eleitoral, que vai financiar as eleições municipais do ano que vem, ficou com 2 bilhões de reais. Bancadas de 13 partidos queriam quase 4 bilhões, mas com o receio de um veto do presidente Jair Bolsonaro, ficou o valor do projeto original, 2 bilhões. O Partido Novo tentou reduzir ainda mais esse valor, mas foi derrotado no plenário. O líder do governo no Senado elogiou o orçamento. Nós temos um orçamento onde houve um amplo debate por parte dos deputados, por parte dos senadores, e um orçamento que vai dar as condições para que o Brasil possa começar a retomar os investimentos e para que a gente possa melhorar os serviços públicos que são prestados à nossa população, notadamente na área de educação, saúde e transporte.
O ministro Paulo Guedes descartou hoje a recriação da CPMF e afirmou que avalia criar um imposto sobre o que ele chamou de transações digitais. O ministro fez um balanço do ano e falou sobre as expectativas para 2020. O ministro da Economia recebeu a imprensa ao lado dos secretários. Paulo Guedes disse que a reforma da Previdência foi o primeiro passo para atacar o desequilíbrio nas contas públicas e que, por isso, os juros caíram e os empréstimos no setor privado estão crescendo, aquecendo a economia. Guedes comemorou o resultado das contas públicas deste ano. O déficit, que era previsto de 139 bilhões de reais, pode cair quase pela metade. Nós vamos estar entre 60 bilhões, melhor hipótese, ou 80 na pior hipótese. O ministro disse que a economia vai crescer pelo menos 2% no ano que vem. Eu digo sempre assim, o dobro desse ano. Se esse ano for 1,2, é 2,4. Se esse ano for 1, ano que vem é 2. Vai ser o dobro desse ano. Isso é conservador da nossa parte. O ministro também disse que o governo ainda procura uma alternativa à CPMF, uma forma de tributar o que ele chamou de transações digitais, feitas eletronicamente pela internet, pelo celular, por exemplo. O governo disse que só assim será possível diminuir a quantidade de tributos que pesam sobre a folha de pagamento das empresas. Ou nós deixamos eles entrarem no mercado e colaborarem de alguma forma, ou nós vamos buscar algum outro imposto. Então, a ideia de tributar não só consumo e renda, mas também transações, era uma ideia que nós consideramos desde o início. Nunca foi a CPMF, sempre foi um tributo sobre transações. Como é que nós tributamos isso? Tem transações digitais. O Brasil, dizia o presidente do Banco Central outro dia para mim, ontem ou anteontem, o Brasil daqui a um ano vai poder fazer uma opção de pagamentos com o celular. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Essa transação digital? Você precisa de algum imposto. Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Guedes disse que o governo ainda não decidiu se haverá aumento acima da inflação para o salário mínimo no ano que vem. Por enquanto, o que está certo é que o mínimo será maior que os R$ 1.031 já anunciados, passando para R$ 1.038 por causa da alta da inflação nas últimas semanas. Nós vamos manter o poder de compra do salário mínimo e, ao mesmo tempo, temos o receio de alimentar a máquina de desemprego. Se você, no momento que a economia está começando a crescer, você vai e faz qualquer coisa que possa dificultar a geração de emprego. O governo termina o ano sem uma proposta para reformar o sistema de impostos. Mais cedo, o ministro da Economia e os presidentes da Câmara e do Senado combinaram avançar em uma proposta única da reforma tributária, em acordo com o Congresso. O presidente do Senado disse que a comissão começa a trabalhar ainda em janeiro. Conciliatória, essa é a palavra. A conciliação da Câmara, do Senado e do Poder Executivo para entregarmos para a sociedade brasileira um texto que possa, de fato, fazer com que os empreendedores brasileiros e a população brasileira possa se ver contemplada em uma reforma que vai melhorar a vida das pessoas. A comissão tem um prazo de 90 dias para apresentar um texto. O presidente da Câmara disse que espera a primeira votação logo depois do Carnaval. É importante que a gente possa ter, ainda no primeiro semestre, um novo sistema tributário. Um sistema tributário que caminhe para a redução da tributação sobre consumo, que no Brasil é desproporcional e contra os brasileiros mais simples. A equipe econômica disse que o governo não pensa em aumentar a carga tributária. Guedes afirmou que o governo vai trabalhar em parceria com os integrantes da comissão. O Congresso abraçou as reformas. Nós vamos mandar as nossas propostas para a comissão mista. É tolice jogar uma terceira PEC para tumultuar o jogo. Em resposta a um pedido de esclarecimento do Jornal Nacional, a assessoria de imprensa do Ministério da Economia afirmou há pouco que os estudos sobre as transações digitais de que falou o ministro contemplam a nova economia digital e a digitalização do sistema financeiro, que inclui novas ferramentas de transações. A assessoria mencionou o que seriam alguns exemplos: Uber, Fintechs, Netflix, mas, ainda segundo a assessoria do Ministério, ainda não há nada definido.
O mercado financeiro recebeu bem as declarações do ministro Paulo Guedes. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de mais de 1,5% e registrou um novo recorde de pontos. Investidores ainda repercutem positivamente a decisão da semana passada da agência de classificação de risco Standard & Poor's de revisar de estável para positiva a perspectiva da nota de crédito do Brasil. No câmbio, a cotação do dólar comercial caiu para R$ 4,05. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Tesouro Nacional repasse imediatamente 430 milhões de reais para estados da Amazônia realizarem ações de prevenção e fiscalização contra desmatamentos e incêndios. Esse dinheiro faz parte do acordo para a utilização do fundo da Petrobras, resultado do fim das investigações sobre a empresa nos Estados Unidos. Em setembro, o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado que aproximadamente R$ 1 bilhão iriam para a prevenção, a fiscalização e o combate a desmatamentos e queimadas na Amazônia e R$ 1 bilhão e 600 milhões para projetos de educação. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a avaliação do Congresso. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril, 22% dos entrevistados consideravam o trabalho de deputados e senadores ótimo ou bom. Em julho e em agosto, o índice se manteve em 16%. Agora está em 14%. Em abril, 41% avaliavam o trabalho do Congresso como regular. Em julho, 42%. Em agosto, 45%. E agora, 38%. 32% consideravam ruim ou péssimo o trabalho dos parlamentares na primeira pesquisa do ano. Depois, 38%, 35% e agora subiu para 45%. Não souberam responder 5% em abril, depois 4%, 4% de novo e agora 3%. O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro. Depois de um dia inteiro de debates, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve começar daqui a pouco a votar artigos de impeachment contra o presidente Donald Trump. O dia histórico começou sem surpresas. O Partido Democrata de oposição já tinha garantido mais que os 216 votos necessários para aprovar o impeachment do presidente por cometer 2 crimes no exercício do cargo: abuso de poder e obstrução do Congresso. A presidente da Câmara e líder da oposição democrata no Congresso, Nancy Pelosi, abriu os debates com uma afirmação contundente. É trágico que as ações irresponsáveis do presidente tenham tornado o impeachment necessário. Ele não nos deixou nenhuma alternativa. As ações a que ela se refere começaram a ser reveladas no fim de setembro, quando veio à tona a informação de que um funcionário do governo havia feito uma denúncia que levantava suspeitas sobre uma conversa entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso levou Nancy Pelosi a anunciar a abertura formal de um inquérito de impeachment. Ao longo de 2 meses, os deputados ouviram depoimentos, avaliaram documentos e concluíram. Donald Trump suspendeu uma ajuda militar de quase 400 milhões de dólares para a Ucrânia. Em troca do dinheiro, pediu um favor ao presidente ucraniano, que investigasse o filho de Joe Biden. O ex-vice-presidente é um possível adversário de Trump na eleição do ano que vem. O pedido resultou na acusação de abuso de poder. Durante a investigação conduzida pelo Congresso, Donald Trump impediu funcionários do governo de depor e se negou a entregar documentos, o que levou à acusação de obstrução. Durante todo o dia, deputados republicanos se revezaram no plenário para defender o presidente. Descreveram o impeachment como uma perseguição política sem base legal. Trump escreveu numa rede social que o processo é uma agressão contra os Estados Unidos e contra o Partido Republicano. O Luiz Fernando Silva Pinto continua acompanhando os debates em Washington, que devem levar a votação a qualquer momento. Boa noite, Luiz Fernando. Qual é a situação agora?
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A votação que vai transformar Trump no terceiro presidente da história americana a sofrer um impeachment deve acontecer a qualquer momento. Mas é preciso esclarecer que isso não significa que ele vá deixar o cargo. Aqui nos Estados Unidos, mesmo depois de um impeachment na Câmara, o presidente continua no poder até o julgamento final no Senado. E os republicanos fiéis a Trump são maioria ali. Eles já sinalizaram que vão fazer um julgamento rápido, no início do ano que vem, sem ouvir novas testemunhas. E Trump deverá ser inocentado. Já contando com isso, o presidente continua fazendo campanha para a eleição de novembro do ano que vem. Agora há pouco ele viajou para o Michigan, estado que foi fundamental para a vitória dele em 2016. Renata. Então, expectativa de que Trump seja inocentado lá no Senado no começo do ano que vem. Obrigada, Luiz Fernando. E a seguir, o Liverpool se classifica para a final do Mundial de Clubes contra o Flamengo. A Fiat Chrysler e a PSA, dona da Peugeot e da Citroën, fecharam hoje um acordo para criar a quarta maior fabricante de veículos do mundo, avaliada em 50 bilhões de dólares. As empresas assumiram o compromisso de reduzir custos sem fechar fábricas. Milhares de manifestantes foram hoje aos arredores do estádio Camp Nou, em Barcelona, para pedir a independência da Catalunha. Houve confusão antes e durante a partida entre o Real Madrid e o Barcelona.
O jogo, que terminou em 0-0, deveria ter ocorrido há 2 meses, mas foi postergado exatamente por causa de protestos. Os atos começaram em outubro contra a condenação à prisão de líderes separatistas da Catalunha. Na final do Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo vai enfrentar o Liverpool da Inglaterra. O mesmo clube que os brasileiros venceram em 1981 para conquistar o mundo. Hoje, em Doha, o time inglês suou muito para se classificar. Os corações nessa parte do mundo têm dono. É o amor por um ídolo árabe, muçulmano, espelho de um povo tantas vezes marcado pela desconfiança. Com dribles, o Mohamed Salah derruba preconceitos. E esse atacante egípcio também tem o poder de enxergar sem necessariamente olhar. Foi assim que ele achou o Keita, que fez 1-0. Mas com apenas 4 titulares em campo, 3 reservas na defesa, o Liverpool cedeu o empate ao Monterrey. Funes Mori. E mesmo com menos posse de bola, o time do México foi mais perigoso. Deu muito trabalho ao melhor goleiro do mundo, o brasileiro Alisson. Dificultaram muito a partida pra gente, tiveram chances até de vencer. Por isso, o técnico Jürgen Klopp resolveu suspender a folga de alguns titulares do Liverpool. Mané, Alexander-Arnold e Firmino entraram. O atacante da seleção brasileira precisou de apenas 5 minutos para resolver o jogo. Salah fez boa jogada pela direita e rolou para o Alexander-Arnold cruzar no pé do camisa 9. Firmino! Gol! A gandula Qatari mal acreditava que tinha visto um lance decisivo do Salah, eleito melhor em campo, assim tão de perto. Pelos pés de um brasileiro, a confirmação da revanche de um jogo cantado em verso e prosa. Um Flamengo e Liverpool, 38 anos depois do primeiro encontro, lá no Japão, quando o Flamengo conquistou o seu único título mundial. É legal, né? Jogar contra uma equipe brasileira, com grandes jogadores, tem um bom treinador também, está fazendo um belo trabalho. Então vai ser um grande jogo, uma grande final. O time do Flamengo estava lá, de olho no Liverpool. Num reencontro de 2 das maiores torcidas do mundo. O Liverpool com um embaixador capaz de conquistar um estádio. E o Flamengo diante do maior desafio de muitas gerações. 10 mil flamenguistas foram apoiar o time com a esperança de testemunhar uma história gloriosa no Catar. Mas há entre eles quem já tenha experimentado essa sensação há muito tempo. Um amor que vem de muito tempo. Eu adoro o Flamengo, gente. Desde pequena meu pai levava para o campo, lá na Gávea. Então, é flamenguista mesmo, de coração, de alma, de tudo. Dona Alva tem 84 anos, faz 85 no dia 31 de dezembro. Veio a Doha para ver o Flamengo ser bicampeão mundial. Ela esteve em Tóquio em 1981, quando o time de Zico e companhia bateu o Liverpool por 3-0. Um grupo só de 2 mulheres, uma casada, eu sozinha, que eu já estava viúva. Mas foi ótimo, uma rapaziada muito boa, chamava de tia. Então a gente passeava, ia para o mercado. Nesse intervalo de 38 anos, o mundo mudou. Aqui a neta Ana Carolina já ensinou a vovó a compartilhar fotos bonitas e vídeos legais. Ontem, ela assistiu à vitória ao lado dos torcedores do Al Hilal. E quando a partida acabou, Dona Alva não se segurou. Aí quando foi no terceiro, eles já estavam saindo, eu digo, eu queria de 4, que eu caí de 4. Aí quando eles iam embora, eu digo, ó, tchau. Tchau, tchau. Claro que por onde ela passa acaba chamando a atenção. Os mais jovens ficam em torno da Dona Alva ouvindo histórias sobre o Flamengo. E aí vira uma mesa redonda. A turma ouviu bastante e o assunto continuou depois entre eles. E eu me recordo muito bem do lance do Zico, dando aquela enfiada pro Nunes. Olha aqui, olha o gol, tocou o Nunes. Gol! Nessa quarta-feira, os jogadores titulares ganharam a tarde de folga e quando voltaram para o hotel, não escaparam dos fãs. Gabigol chegou à moda árabe
E sabe quem estava ali se divertindo? Dona Inhalva. Eu acho que eu nem pareço que eu tenho os 85 anos, sabe? Porque é uma felicidade tão grande que o Flamengo dá, não tem igual. O Comitê Paralímpico Brasileiro elegeu os melhores atletas de 2019. O hino nacional brasileiro cantado e interpretado em Libras. Exemplo de inclusão proposto pelo esporte paralímpico. 24 atletas foram premiados como os melhores de suas modalidades. O Grupo Globo também foi homenageado com um prêmio destinado às instituições que trabalham pela causa paralímpica. 2019 foi um ano de recordes para o esporte paralímpico brasileiro. No Parapan, liderança no quadro de medalhas foram 308, o maior número da história. No Mundial de Atletismo, o Brasil terminou na segunda posição pela primeira vez, atrás apenas da China e à frente de potências como Estados Unidos e Grã-Bretanha. A modalidade foi o destaque da premiação dos melhores do ano. No feminino, a eleita parecia não acreditar que tinha vencido. Beth Gomes, do lançamento de disco com cadeiras de rodas, foi campeã do mundo e ainda bateu o recorde mundial 3 vezes nesse ano. Eu escutei meu nome, não assimilei que era eu. E todo mundo falando, é você, é você. Eu falei, não sou eu, não sou eu. No masculino, vitória de Petrúcio Ferreira. Nesse ano ele fez a marca mais rápida da história nos 100 metros paralímpicos e conquistou 2 ouros no campeonato mundial. Estou encerrando essa temporada com chave de ouro. E a chave de ouro não poderia ser menos que com esse troféu de melhor atleta da temporada 2019. A atleta da galera eleita numa votação pela internet foi a judoca Alana Maldonado. Essa foi uma premiação para celebrar a ótima fase do esporte paralímpico brasileiro a menos de um ano dos Jogos de Tóquio. Depois de Amigos, a história continua. Tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional.